Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Profissão Paisagista. Eu sou Maria Fernanda Padovese e aqui nós abordamos estratégias de como você ganhar R$10.000 ou mais por mês como paisagista, atrair os melhores clientes e fechar projetos incríveis de maneira prática e eficaz. E o tema da nossa live de hoje é: por que saber se você cobra barato ou caro mudará o jogo, mudará o seu jogo como paisagista? Sabe quando nós ficamos com aquela indecisão, com aquela insegurança de que será que nós cobramos muito caro? Será que nós estamos cobrando barato? Ou então, quando nós não temos a certeza de que se realmente aquilo que nós estamos cobrando é o que vale o nosso projeto? Quando nosso projeto vale aquilo, o nosso trabalho vale aquilo, começa a bater aquela insegurança porque tem um cliente que reclama do preço, tem um cliente que fala que está muito caro, ou então um cliente você só consegue fechar quando você negocia muito e quando você dá muito desconto para o cliente. Sabe quando isso acontece? Quando você se sente insegura, essa negociação, a questão do desconto, o cliente dizer que você está caro, te dá essa insegurança de realmente você estar sabendo como cobrar, estar sabendo como fazer da maneira correta. Ou então, quando você faz o projeto, você executa o jardim e fica naquela sensação: cobrei muito barato. Se não tive prejuízo, foi quase prejuízo, poderia ter cobrado mais caro, porque todo o serviço que eu fiz não valeu pelo aquilo que eu recebi por esse serviço, não valeu pelo tanto de trabalho que eu tive. Já tiveram essa sensação? Já tiveram essa sensação de estou trabalhando muito e não estou recebendo o valor adequado? Estou trabalhando demais e meu cliente não está percebendo? E estou precisando dar muito desconto para quando para o meu cliente fechar comigo? Por que se você acha que isso acontece? Será que é porque você cobra barato? Será que é porque você cobra caro? Eu posso te falar que não. Sabe por quê? Porque a questão de barato e caro é muito relativo. E tudo isso vai ter relação, toda essa questão de barato ou caro tem relação com o seu valor. Como o seu valor? O meu valor como profissional? Sim, e também isso. Mas principalmente o valor que o seu cliente percebe em você. Quanto que o seu cliente percebe, não é quando ele acha qual é a opinião dele, mas quando ele percebe que você está capacitado ou capacitada para fazer aquele serviço. A certeza que ele tem, o valor o que gera esse valor? É a certeza que o cliente tem que você vai resolver o problema que ele tem. É a certeza que o cliente tem que você fará da melhor maneira, que realmente valerá a pena aquilo que ele vai pagar para você executar o serviço. Então esse é o valor percebido que o cliente tem sobre você. Então, por exemplo, quando nós não temos, mas tudo começa a partir de nós. O valor percebido é conforme o que o cliente, a percepção do cliente perante a nós, porém, tudo isso começa de nós. Então, é uma coisa que depende sim, o valor percebido depende da opinião do cliente, da percepção do cliente, sim, depende. Mas o que vai fazer isso mudar ou continuar da mesma maneira somos nós, somos as nossas atitudes e a nossa percepção de nós mesmos como profissionais. Então, quando nós não temos segurança em dizer assim: eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, eu sei que eu estou entregando o melhor para o meu cliente, eu sei que tudo que ele solicitar para mim vai ser executado da melhor maneira possível. Mesmo que a gente saiba que a gente faz o nosso melhor, bate aquela insegurança às vezes. Às vezes a gente fica assim: será mesmo que eu estou fazendo o melhor? Tem uma expressão que chama síndrome do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é essa síndrome do impostor? É quando a pessoa, por mais capacitada que seja, ela ainda duvida das suas habilidades, das suas capacidades. Ela ainda acha, quando a pessoa é muito capacitada, ela dá o melhor dela e ela começa a crescer e ao mesmo tempo, mesmo que ela esteja crescendo, ela começa a se perguntar: será que realmente eu mereço esse crescimento? Será que as pessoas não estão percebendo? Será que elas estão enganadas? Elas estão me supervalorizando? Elas não estão percebendo as minhas fragilidades? Será que eu realmente sou tudo isso que elas estão percebendo em mim? Será que eu mereço tudo isso? De um resumo, uma maneira muito simples, essa é a síndrome do impostor. Que eu já passei por isso, vários dos meus alunos comentam, vários colegas de profissão comentam, que falam assim: às vezes eu não me sinto tão capaz, tão merecedor de receber aquele resultado que eu recebo. Então, primeiro, nós temos que pensar nisso. Por isso que eu falo, o valor
percebido do outro começa por nós. Nós começamos por isso. Nós começamos a partir de nós que nós fazemos com que essa outra pessoa tenha essa reação, a partir de nossas atitudes. Então, o que nós precisamos fazer? Quando nós sabemos o que nós primeiro temos que saber, que o que a gente entrega para ele é realmente o melhor. Se é o melhor mesmo, que é o melhor que a gente poderia ser. Então, aquele projeto, você fez o melhor que você poderia? Só que aqui nós temos que tomar um cuidado muito grande de não ir do fazer o seu melhor para o perfeccionismo. Que o perfeccionismo não é bom. Não é bom para quem está em busca desse perfeccionismo. Ele não é bom. Pelo contrário, ele ajuda a parar. Ele acaba aumentando a procrastinação, reforçando a procrastinação. Ele aumenta ainda mais a nossa insegurança. E ele muitas vezes faz a gente travar no meio do processo e não conseguir seguir adiante. Então, dar o nosso melhor não é ser perfeito. É dar o nosso melhor. É entender o que hoje eu posso entregar. É isso. Isso aqui é o melhor que eu posso fazer? Esse projeto, nesse detalhamento, é o melhor que eu posso fazer? Então ótimo, então estou fazendo o meu melhor. Ou então não, eu poderia ter ajustado, poderia ter feito um pouco mais de capricho aqui, poderia ter pensado com um pouco mais de cuidado nesse cantinho aqui. Então que tal fazer um pouquinho melhor ali? Fazer um pouquinho melhor ali. É sempre darmos o nosso melhor. E como eu disse, não entrar na questão do perfeccionismo, que isso ele vai acabar fazendo que a gente regride nos demais insegurança, tá? Quer dizer que quando eu falo de fugir do perfeccionismo, não temos que fazer as coisas de maneira correta, de maneiras certas. Não, é o contrário. Nós temos que continuar fazendo da maneira correta, continuarmos fazendo da melhor maneira possível, mas não buscando a perfeição. Porque isso é algo inatingível. Principalmente no nosso dia a dia, quando nós estamos na pressa, quando nós estamos nos desenvolvendo, atendendo vários clientes ao mesmo tempo, nós estamos com vários projetos ao mesmo tempo, com tudo que nós temos que fazer. Buscar essa perfeição é querer não crescer. Então nós temos que dar o nosso melhor, deixando o perfeccionismo de lado. Eu até tenho alguns alunos que me falam, mas eu sou muito perfeccionista, e isso eles mesmos dizem, isso me barra. Então eu já falo, então a primeira coisa, pare de ser perfeccionista. Eu era perfeccionista, porque eu falo assim com essa certeza, eu era perfeccionista, e isso eu sei que me barrava, que não me permitia crescer. Me deixava ali, eu ficava tão focada em fazer perfeito, entregar perfeito, que às vezes aquele ponto de perfeição que a gente demora para buscar e encontrar, e às vezes acaba não encontrando, ele nem é perceptível, ele não vai fazer diferença no resultado final do nosso trabalho. É diferente de você querer fazer o seu melhor, em dar o seu melhor, ver o que melhor você pode fazer ali. Mas a buscar a perfeição, nem sempre ele é percebido no resultado. Então, a partir do momento que eu entendi, eu faço da melhor maneira que eu posso, vou sempre buscar melhorar, mas não vou mais buscar ser perfeita no modo de apresentar, no modo de executar. Eu comecei a crescer ainda mais. Aí sim, eu parei de me travar e comecei a crescer, comecei a buscar novos horizontes, comecei a conquistar mais clientes, porque eu percebi, que eu entendi que aquele era o meu melhor. Estava sempre buscando aperfeiçoar, mas aquele era o meu melhor e não precisava ser perfeita. Então, temos que tirar o perfeccionismo de lado e buscar sempre aprimoramento. Quando nós entendemos que nosso potencial como profissional, tudo aquilo que nós podemos realizar, quando nós entendemos qual é o nosso ponto forte, todo mundo tem seu ponto forte e ponto fraco, todo mundo tem. Então, qual é o seu ponto fraco? O seu ponto fraco é vendas? O seu ponto fraco é o desenho? O seu ponto fraco é a botânica? Qual é o seu ponto fraco? Mas não só focar nesse ponto fraco, nós temos que melhorar quando ele é muito importante, ou delegar para alguém que alguém faça. Mas o principal, qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto forte? Qual é aquele ponto forte que o seu cliente vai perceber? Que ele vai falar assim, essa pessoa, ela tem isso de qualidade. E essa profissional, por mesmo que, às vezes, toda essa conversa é do subconsciente. Às vezes, toda essa conversa, ela acontece no cliente mesmo, de uma forma muito rápida, sem nem ele perceber. Ele vai tomando as decisões a partir dessas conversas silenciosas que vão acontecendo na cabeça dele. Então, mas pelo que ele vai te conhecer? Pelo que ele vai falar assim, é por isso que eu vou contratar essa pessoa, por isso que eu vou contratar esse profissional.
Então você tem que entender qual é esse seu ponto forte e reforçar cada vez mais ele. E não ficar parando e se bloqueando e se travando pensando nos seus pontos fracos, mas sim potencializando seus pontos fortes. Por exemplo, quando você... vou dar um exemplo assim, falando de cobrar caro e cobrar barato, né? Nessa relação do porquê que isso pode realmente, quando você percebe que se você estava cobrando barato e o que é esse caro e barato, pode mudar esse jogo. Porque, como eu disse, é a mudança aqui. Quando você fica para conseguir fechar um projeto, você passa com toda aquela insegurança, você vai apresentar para o seu cliente começa a falar assim, não, tá muito caro. Não tem a pessoa que faz mais barato, eu não posso pagar isso. Digamos que você cobrou 5 mil do projeto. Eu posso pagar 3. Daí você fala, meu Deus, tô precisando fechar projeto. Será que eu tô cobrando muito caro? Será que esse cliente, será que ele tá certo? Eu acho que eu cobrei muito caro mesmo. Daí você vai abaixo. Aí, por fim, às vezes a gente acha que isso vai fazer fechar, mas o cliente já vira, e sempre tem alguém que cobra mais barato, sempre. Então, mas sabe o que é? Isso depois de uns dias ele volta e fala assim, sabe o que é? É que eu tô fazendo cotação em outros lugares, e a outra pessoa vai fechar, já me falou que se eu fechar agora com ele vai fazer por 2,5. E aí, o que você faz? Você fala assim, vou fechar, tá bom, então eu aceito. Percebe que isso, se quem já tomou essa atitude de ir dando desconto, o cliente falava o preço, você cobria, o cliente falava o preço, você cobria, quem já fez isso percebeu, nem sempre o cliente fechou, e mesmo quando ele fechou, você ficou se sentindo tão mal por falar assim, puxa vida, eu imaginava que eu ia cobrar os 5 mil reais, fechei por 2,5, não vou ter o lucro que eu esperava, vou trabalhar desgostosa, porque vai ser um grande trabalho que valia os 5 mil reais. E aí é um ciclo, porque a hora que você termina, ou termina aquele projeto, você fala assim, eu trabalhei tanto para ganhar esse X, não vale, não compensou. Isso acontece, então dar descontos não é o resultado, não é a solução. Baixar o preço não é solução. Porque isso acaba gerando para você a sensação ainda mais que o seu valor é baixo. A síndrome do impostor ela acaba ainda sendo ainda mais reforçada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que barato sempre vai ter alguém que vai fazer mais que você. Vou dar um exemplo de uma cadeira. Uma cadeira de escritório. Você vai encontrar cadeiras de escritório de 10 mil reais. Você vai encontrar cadeiras de escritório de 7 mil reais. De 5 e de 100 reais. Qual a diferença de cada uma delas? A Maria Fernanda tem a diferença. Tem a diferença do material, que a 10 mil reais você não precisa nem regular. Regulou uma vez, ela tá perfeita pra você, ela não vai te dar dor nas costas, você não vai ficar travado, não vai atacar o nervo ciático, você pode trabalhar ali 8 horas direto que você não vai nem sentir. E a de 5 mil reais? E assim por diante. E a de 100 reais? Ela é uma cadeira de escritório? Ela é uma cadeira de escritório. Mas, e por que você pagaria 7 mil reais dela? Não, por quê? Porque é aquela que você vê que é frágil. É uma cadeira que você percebe que ela não tem tanta qualidade. É uma cadeira que você percebe que ela você vai sofrer, você vai usar ela no dia a dia, mas depois de 1 hora de uso, sentada no escritório, você já vai precisar começar a fazer fisioterapia. E se você eu posso, assim, garantir pra você, se você vai na loja pra comprar aquela cadeira de 10 mil reais, o desconto que você vai conseguir é dependendo da sua forma de pagamento. Se é à vista ou se é parcelado, ponto. Se alguém chegar lá, naquela loja, e falar assim, mas olha, que absurdo você cobrar 10 mil reais nessa cadeira. O que ela tem tanto pra valer 10 mil reais? Por mais que a pessoa explique, a pessoa fala assim, imagina, eu tenho numa loja ali uma cadeira igualzinha a ela, que custa 100 reais. A pessoa, provavelmente, ela não vai falar, então vai comprar de 100 reais, porque existe uma política de educação nas lojas. Mas ela vai dizer pra ele assim, então, infelizmente, o máximo que a gente pode fazer é esse desconto à vista pra você. E ponto. E não vai baixar o preço, e não vai tentar se igualar nem pela de 7. Por quê? Por que lojas que têm produtos... Façam esse teste se vocês quiserem. Façam esse teste e vão numa loja de imóveis, uma loja de altíssimo padrão,
que para vocês vão olhar o valor de uma mesa, de 40 mil reais uma mesa, 10 mil reais uma cadeira de jantar, imagina uma sala de jantar com 8 cadeiras, é 80 mil reais de cadeira, mais uma mesa de 40 mil. E daí você vai numa outra loja, uma loja mais simples de produtos populares, onde que você consegue comprar um jogo de jantar por R$1.000. Vai tentar negociar e falar para essa loja que vende por R$121.000 a mesa de jantar, que você tem uma outra empresa que vende também a mesma coisa, uma mesa de jantar com 8 cadeiras por R$1.000. Quero que vocês percebam, sintam na pele qual é essa reação. Por que eles não vão baixar, eles não vão se sentir nem ofendidos por ter uma cadeira por R$100 e que a pessoa vai comprar outra por R$100 e vai falar que a dela é um absurdo? Porque eles sabem o produto que eles têm na mão. Porque eles sabem o que vale, eles sabem o processo de produção. Eles sabem exatamente por que vale aqueles R$10.000. Eles não se sentem ofendidos se uma pessoa chega e fala que está muito caro, que vai fechar no vizinho que está mais barato, porque eles sabem que aquele produto deles é único. E posso te falar, eles vendem muito. E as pessoas, muitas pessoas, elas vivem, às vezes elas vão fazer uma coisa pensando em comprar aquele produto exatamente. Elas dão um jeito de comprar aquele produto de R$10.000, mesmo que eles estejam um de 5 ali na cara dele, oferecendo 50% de desconto. Por quê? É o valor percebido. É o valor que aquele produto, que as pessoas que produziram aquele produto, fizeram com que fosse percebido. Não é simplesmente colocaram um preço aleatório, fizeram por merecer. Eu tive uma vez que eu fui ter a oportunidade de fazer uma visita, fui convidada por uma empresa a fazer uma visita na fábrica dela, na região sul do país. Então, uma empresa de alto padrão, uma indústria de alto padrão de móveis, então ela me convidou e mais alguns outros profissionais para conhecer o processo de fabricação. E por que isso foi muito importante? Porque ali eu entendi que são móveis com valor bem alto, né? E porque eu entendi o porquê que vale cada centavo daquilo. O processo de fabricação, a dedicação que está ali dentro, todos os detalhes que são pensados. E você como paisagista? Como que você é? Como que você se enxerga e o que você quer se tornar? Como uma empresa de móveis que fabrica um móvel com altíssima qualidade, pensando realmente no conforto, a peça ergonômica que o cliente vai se sentir abraçado por uma cadeira. Ou você quer ser, ou então você vai ser quer ser visto como aquela fábrica que vai pegando peça cada hora de um lugar, vai refazendo reposição de qualquer coisa e o cliente não consegue ficar 1 hora sentado nessa cadeira sem ter dor nas costas. Como você quer ser percebido pelo seu cliente? Aquela empresa que o cliente vai se sentir ofendido se pedir desconto? Ou uma empresa que o cliente vai pedir desconto e você vai dar desconto, até se sentir num ponto assim, falar, meu Deus, pra que eu estou fazendo isso? A tal ponto que não vale, o tempo que você perdeu de negociação não vale você fechar o projeto. Que tem pessoas que a gente demora 1 semana para negociar. Ficar exaustivo. Então, quem que você é como paisagista? Quem que você quer se enxergar? Quem que você quer que seu cliente te enxergue como paisagista? Como algo que ele quer contratar ou como apenas um mais um do mercado que não tem um diferencial? E que o jardim dele vai ser um jardim. E existem os clientes, os dois tipos também. Um cliente que só quer um jardim gramado e tem um cliente que quer realmente. Qual é seu nicho? Qual é o cliente que você quer? E mesmo aqueles clientes, eu não estou dizendo para vocês que para vocês terem esse barato e caro, gente, não quer dizer que o seu projeto precisa custar R$100.000. Não é isso. É barato e caro dentro do seu nicho, tá? Isso é dentro do seu nicho. Então, se o seu nicho de clientes são clientes que são jardins menores, são clientes de valor menor, não tem problema. Não quer dizer que agora o jardim, normalmente um projeto custaria R$1.500, estaria muito bem pago, você vai começar a cobrar R$5.000. Não é isso. Mas é o valor que você passa para ele, de ele sim pagar o valor máximo, vamos dizer assim, daquele projeto e não ficar pechinchando até pagar o mínimo. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, mas Maria Fernanda, quer dizer então que é proibido o cliente pechinchar? Quando eu falei essa questão dessa negociação abusiva, do meu ponto de vista, ou desrespeitosa,
Uma pessoa perguntou, mas é proibido o cliente negociar e pechinchar? De jeito nenhum, cada um faz o que quer, cada um toma a atitude que quer, pechincha, negocia, faz o que quer. Agora o profissional vai decidir, é do profissional que decide se ele quer um cliente assim ou não. Se ele quer um cliente que desvalorize, porque é diferente você negociar, como os investidores fazem, eles negociam o fechamento a compra de coisas para que o dinheiro dele vai render mais, é diferente. E aquela pessoa que fica, não falo nem negociar, fica pechinchando para desmerecer o seu trabalho, para conseguir desconto. É totalmente diferente. Então, eu lido com clientes o tempo todo. E muitas vezes eu acompanho o cliente em compras. Quando eles vão comprar uns móveis, quando eles vão comprar revestimentos, eu acompanho isso. E por muito tempo, eu saía de perto porque eu não gostava dessa negociação, porque eu me sentia, sabe, eu não gosto. Porque eu me ponho no lado do empresário. Não gostava. Porém, eu mudei minha maneira de pensar. E hoje eu participo. Para aprender. Porque eu preciso para aprender como é a maneira respeitosa e desrespeitosa. E tem clientes que negociam bastante, mas é tudo dentro do respeito do limite. Eles entendem ali qual é o melhor que você pode fazer para mim, porque ele vai entender o que é melhor para o dinheiro dele. E tem aqueles clientes que eles falam assim, mas vou pagar 100 reais por um metro quadrado disso? Eles desrespeitam, eles diminuem o produto do outro, para conseguir mais desconto. Então então não é o negociar, todo mundo tem a liberdade. Agora, o desrespeito, o pechinchar, desrespeitando o outro, para mim, eu não admito. Isso é o profissional que tem que decidir se ele quer ou não. Cliente que faça isso, eu não admito, eu não faço questão de fechar. Porque se não começa assim, já na negociação, imagine depois. Então, eu demito esse cliente, eu já falo, abro mão dele. Acho que vai ter uma outra pessoa que vai se encaixar no seu perfil. Tem pessoas que gostam, então libero pro universo, para ele fechar com outra pessoa. Para mim, eu não quero isso mais para mim. Eu acho que vocês também poderiam repensar essa questão. Então, quando nós percebemos isso, quando nós percebemos qual é o nosso valor, o porquê, qual é o nosso diferencial, o porquê que esse cliente vai querer pagar o nosso projeto, negociando sim formas de pagamento, descontos dependendo da forma de pagamento, prazo, etc. Que é a nossa cultura. Nós temos essa cultura do desconto, que é uma coisa. Então, qual é o nosso valor percebido? Você vai querer esse cliente que vai pagar pelo que você demonstra valer, ou você vai ficar à mercê do que os outros acham que você vale? Então, quero que você fique com essa questão. Agora, tudo bem, entendi então, Maria Fernanda, a questão de tudo isso, do valor cobrar caro e barato, ele é relativo, porque depende de como eu me sinto. E a maneira como eu me sinto como profissional transparece isso para o meu cliente. A maneira como o cliente me percebe. E a partir daí, ele vai achar que meu preço está caro ou barato? Exatamente. Então, a gente precisa primeiro, como resolver essa questão? Trabalhar a nossa segurança como profissional. Você precisa fazer uma análise do que você entrega para ele. E quanto vale isso que você entrega. Como que você sabe quanto vale isso que você entrega? Primeiro você tem que saber quanto você custa a sua hora, qual o trabalho que você tem, quanto tempo você demora para fazer esse projeto. Você tem que se conhecer como profissional, ali na execução. Você tem que entender quanto tempo esse projeto, essa execução vai tomar do seu dia, vai tomar do seu tempo, tomar da sua equipe. Então, para isso, você precisa entender como você precisa cobrar. E como você vai saber? Eu tenho diversas aqui mesmo no Instagram, no YouTube, tem diversas lives, diversas aulas onde eu falo como cobrar. Onde eu explico passo a passo o que você faz para cobrar. Onde eu explico o que você leva em conta e o que você não leva em conta. Vou falar disso futuramente, mas quem quiser já a partir de amanhã já começar a colocar em prática isso, volta uns vídeos, entra lá no YouTube e procura. Volta aqui no Instagram, procura as lives onde eu ensinei o passo a passo de como cobrar, tá bom? Porque aqui hoje o principal é, além do como cobrar ali o valor, do quanto custou, é o seu valor, tá? Então, primeiro você tem que se conhecer como profissional, entender exatamente o que você entrega para o seu cliente, entender quanto aquilo vai te custar. Olha, eu vou ter de trabalho para esse projeto, entre trabalho de equipe, deslocamento, impressões, etc., eu vou ter um custo de R$2.000, por exemplo. Aí, digamos que você, na sua negociação, tudo, e por vários fatores, você cobrou R$3.000 para o seu cliente. Porque tem o seu lucro, tem vários itens que você vai colocar a mais. Você tem que considerar, não colocar mais não, considerar.
Aí o seu cliente começou a negociar, e aí você deu os descontos para, se caso fosse pagamento à vista, se caso fosse como a forma de pagamento, e chegou no valor, por exemplo, de 2.300. Eu considero sempre que a gente tem que ter uma margem de segurança no nosso trabalho, principalmente que a gente trabalha com ser vivo, né, com as plantas, que podem morrer e pode acontecer com outras pessoas. Mas aí você tem que entender qual é o seu limite, até ali quanto que você pode cobrar do seu cliente. Agora, se começa um cliente chegar e falar, olha, eu tenho um que faz por 1.800. O que você faz? Vocês conhecendo esse primeiro valor monetário, tá? Vamos falar tem 2 tipos de valores. Vamos falar do valor monetário e o valor percebido como profissional. Se o cliente já fala assim, tem outro que faz por 1.800, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Olha, então o meu preço final nesse momento é esse 2.300. Isso cabe para você? Você consegue pagar isso? Tem cliente que fala assim, eu consigo, mas eu não quero pagar isso, porque o outro está fazendo por 1.800. Se você consegue pagar esse valor, se esse valor você está dentro daquilo que você pode, dentro do seu orçamento, esse é o que eu posso fazer. Agora, com relação ao que o outro está oferecendo, eu não sei o que o outro está oferecendo. Ele está cobrando 1.800, mas eu não sei o que ele iria te entregar. Aí cabe a você decidir com qual você vai fechar. Estou à disposição. Meu valor final hoje para esse projeto é esse aqui. E aí ele vai decidir se ele vai fechar por outro. Se ele fechar com outro, vai. Porque se você fecha por 1.800, você tem prejuízo. Então você não pode. Você tem que saber o quanto que custa cada coisa para você, para saber até onde você pode chegar. E para o cliente entender que você não está ali, você quer trabalhar, claro, quem não quer trabalhar? Quem que está ali com o escritório aberto, quem está ali atendendo o cliente, participando da negociação, você não quer trabalhar, você não quer fechar? Claro que sim, quem não quer ganhar mais dinheiro? Eu quero, você acha que também quer. Então, ele sabe também que você quer ganhar dinheiro, mas o querer ganhar dinheiro não pode ser a qualquer custo, porque você pode tomar prejuízo. Um pneu furado de um caminhão que atrasa a entrega da planta e que sua equipe fique lá, está com uma equipe de 4 pessoas esperando as plantas chegarem, e um pneu do caminhão que fure e que ele demore meio período para entregar aquelas plantas, já foi. Você vê ali seus 300, 500 reais de prejuízo. Entendeu? Eu teve ali seus 300, 500 reais de prejuízo num pneu furado. Imagine se você fecha por 1.800. Além de estar no prejuízo, é mais ainda. O prejuízo por esse atraso. Então, coisas podem acontecer. E você tem que estar cercada, para que você seguro disso. Então, ponto. O valor monetário, de uma maneira simplificada, eu falei para vocês. Então, a questão de até onde chegar no valor monetário. Agora, e o valor percebido? Quando nós passamos isso para o cliente. Eu falo para vocês que tem um antes e depois do meu escritório. Tem um antes e depois. Meu escritório, que eu escuto muito isso de vários alunos. Que quando eu não tinha esse meu valor percebido, quando eu trabalhava muito, entregava, era a perfeccionista, né, como eu falei para vocês, e eu negociava, eu baixava o preço por insegurança. Eu falava, será que eu tô cobrando mais caro que os outros? Porque eu não sabia como cobrar corretamente. Eu não sabia o valor da minha capacidade, de tudo aquilo que eu punha no meu projeto. E isso me fazia sempre trabalhar na exaustão e não ter o retorno financeiro. Uma das coisas, né? Trabalhava a exaustão e não tinha o retorno financeiro que eu esperava. Até que fui aprendendo, fui me desenvolvendo, entendendo a questão do valor percebido, entendendo sim que eu entregava o melhor para o meu cliente, entendendo sim que eu estava fazendo o melhor ali para ele, aprendi a cobrar, entendi o quanto que valia aquele projeto, então eu sabia que não estava caro no valor monetário, quando eu comecei a me posicionar como uma profissional que não era das mais baratas. Eu decidi que eu não queria ser conhecida como uma profissional mais barata. Eu não queria ser conhecida como uma profissional que cobre o último preço. Cobrimos qualquer oferta? Não. No meu escritório não existe mais isso. Não cubro qualquer oferta. Na verdade, muitas vezes eu nem quero saber quanto que o outro está cobrando. Eu só sei que o quanto o outro está cobrando pelo projeto se o meu cliente fala por livre e espontânea vontade, porque eu não pergunto. Eu procuro nem perguntar quem é outro cliente. Quem é outro profissional com quem ele está cotando. E às vezes eu sei com quem é, porque ele mesmo me fala, porque senão eu não quero saber. Por que isso? Porque eu tenho a certeza do meu valor. Eu tenho a certeza de quanto custa, quanto vale o meu projeto. De quanto vale ter a minha presença como profissional numa obra.
Porque eu sei os problemas que eu vou resolver. Eu sei o que eu vou solucionar. Eu sei o que eu vou entregar. Então, hoje, dificilmente um cliente pede desconto para mim. Ele vai pedir desconto, aquele desconto nosso cultural, que é, você consegue me dar aqui? Acho que voltou. E, sim, às vezes o desconto, aquele desconto cultural. Você consegue dar um desconto à vista? Então, esse é o desconto que meu cliente normalmente pede, que eu já estou preparada para isso, já está dentro do meu custo, os custos do parcelamento. Então, se ele quer um desconto à vista, eu tiro os custos do parcelamento e sim, ele recebe um desconto à vista. E só. Hoje, eu vou falar para você que 95% dos meus clientes, eu vou falando 95% para não falar 100%, porque eu estou tentando lembrar, enquanto eu falo com vocês, estou tentando lembrar se ultimamente algum cliente pediu um desconto dessa maneira para mim. Então, 95% dos meus clientes hoje, eles pedem o desconto de forma de pagamento e só. Eles não questionam o valor do meu projeto. Mas, Maria Fernanda, você tem experiência. Será que é porque eu tenho experiência? Ou será que é porque eu mostro para ele, eu demonstro para ele qual é o meu valor como profissional? Eu mostro para ele tudo que eu vou entregar, quais as garantias que ele tem. Sim, porque se o cliente não percebe que ele não tem garantia nenhuma, que o risco é todo dele, por que ele vai fechar comigo? Então eu dou garantia sim de que se a planta dele, que ele vai fazer durante o projeto, eu vou fazer as adaptações do projeto dele, no número já determinado de revisões do projeto que já vai no contrato, até ficar do jeito que ele quer. Eu mostro exemplos lembra do portfólio que eu falei da importância do portfólio? Eu mostro o meu portfólio, mostro para ele o que eu já realizei. Eu mostro o projeto para ele, para ele ter certeza desse passo a passo, que vai ter a informação necessária para executar. E também dou a garantia para ele de que o projeto dele, depois de executado, ele tem 3 meses de garantia de qualquer coisa que morrer eu troco. Desde que seguindo todas as orientações que já estão também no contrato. E isso, depois que eu mostro tudo isso para o cliente, ele tem a certeza de que ele vai receber aquilo que eu estou cobrando. Ele tem a certeza que ele vai receber aquilo e o melhor possível. Então, por isso, ele se sente, às vezes nem passa pela cabeça dele, ele se sente desconfortável em querer pechinchar comigo. Não é negociar, né? Lembra que tem diferença? Pechinchar comigo. Ele não se sente confortável. Porque ele sabe que se ele quiser pechinchar comigo, eu olho, é uma reação espontânea. Eu já percebi que eu tenho essa reação, às vezes vem até que dá a minha reação espontânea será, desconto? Baixar o preço, leilão? Não. Olha o que você vai receber. Olha, para que eu vou me dedicar para você. Porque cada projeto que eu fecho, eu me dedico. E eu passo isso para o meu cliente. Eu mostro para ele que eu me dedico. Para ele ter a certeza que ele será exclusivo ali. Então, depois disso, depois desse processo, o cliente, o seu valor começa a aumentar. O valor percebido pelo cliente. E isso ao redor. Ele vai perceber, esse valor percebido que ele teve, ele vai passar para o colega que ele vai te indicar. Você vai passar para as pessoas com quem você se relaciona. Você vai ser reconhecido e reconhecida como uma profissional e um profissional que sabe o que está fazendo. Não é alguém que está se aventurando na área. É alguém que sabe que vai entregar aquilo que está propondo. Então, isso que você tem que trabalhar em você. A questão de cobrar caro ou cobrar barato. Você tem que entender se hoje, analise se hoje, o que você cobra é barato ou caro perante aquilo que você entrega. Não estamos falando aqui apenas do valor monetário. Estou falando do valor percebido pelo cliente. Quero que você perceba isso. E um próximo passo, o que eu preciso fazer se eu percebi que eu estou cobrando barato pelo que eu entrego? O que eu preciso fazer para mudar isso? Então vamos lá, o que você precisa fazer para mudar isso? Primeiro, entender o que você entrega para o seu cliente. Se o que você entrega é aquilo que ele precisa. Não adianta a gente entregar coisas mirabolantes e o cliente quer apenas uma consultoria. Então, aí sim, tem uma outra maneira. Se você oferece para o seu cliente um produto que não é aquilo que ele precisa, se você oferece a mais, vou entregar mais para o meu cliente, será que ele precisa desse a mais? E você cobra por esse a mais, você vai ser caro. Porque se você oferece para o seu cliente um projeto completo, porque você sabe que o ideal é um projeto completo, mas na verdade o seu cliente ele só quer uma consultoria. Você entende que esse projeto, por mais barato que ele seja, ele vai ser caro? Porque o cliente só queria uma consultoria.
Então você tem que entender o que o seu cliente precisa. Se aquilo que você está entregando para ele é o que ele precisa. Está de acordo com o que ele busca, com a necessidade dele. Pode até ser que ele contrate você por uma consultoria e depois ele percebe que realmente ele precisa de um projeto. E você vende um projeto para ele depois. Ele, eu falo como cliente, né? Ele ou ela. Então você ofereça e entregue aquilo que o seu cliente precisa. Para ele achar, falar, não, essa pessoa, esse profissional está empurrando coisa para mim, eu não quero isso. Quero apenas uma consultoria. Então, cobre uma consultoria. E depois, durante a consultoria, você vai percebendo, olha, tá vendo como é mais complexo? Eu acho que seria interessante um projeto compacto. Não precisa ser um projeto completo, um projeto compacto. E custa X. Então, você faz ali uma outra venda. Percebe? Então, primeiro, entender o que seu cliente precisa. Entender o quanto isso vai custar para você. Quanto custa para você, no valor monetário, uma consultoria? Quanto custa um projeto? Você precisa saber disso. Tendo esse valor, você sabendo que aquele preço que você está cobrando é um preço justo, você vai passar para o seu cliente. Aí você vai mostrar para o seu cliente o que você vai entregar por isso. Tudo que está incluso, aí você vai trazer o valor percebido. Além do valor monetário, o valor percebido para o seu cliente. Você vai mostrar o que ele vai receber. Qual é a garantia que ele tem de que ele está fechando melhor com você. Aí você consegue ter a noção se você cobra barato ou caro. E qual é o seu ponto? Tá, você falou tudo isso, Maria Fernanda. Qual tem que ser o meu objetivo? O seu objetivo tem que ser cobrar o preço, o valor justo. Tem que ser cobrar o valor justo. Cobrar caro, aumentar o seu valor percebido? Sim. Conforme você vai se aprimorando. Eu conheço profissionais que têm especialização, têm pós-graduação, fazem cursos, vão longe para fazer curso de aprimoramento e não têm coragem de cobrar projeto. Fazem orçamentos e dão dicas de graça para o cliente porque não tem coragem de dar projeto. Percebem como por todas essas especializações, todo esse conhecimento, essa bagagem técnica, e não cobra por projeto, não cobra, vai orçamento, dá todas as dicas de graça, e o cliente, lógico, que não fecha depois. Percebe que esse valor começa a partir do profissional? Quer dizer, então, que eu preciso ter especializações e pós-graduação para cobrar caro, Maria Fernanda, para cobrar o valor justo? Não. Lógico que você tem que ter uma base, você tem que ter uma técnica. O que você precisa é estar sempre se aprimorando. É ter a certeza de que você está oferecendo o melhor. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei se vai parecer um pouco arrogante, mas não é essa a intenção. As pessoas que procuram contratação de um paisagista, pensa, é necessário, primordial você contratar um paisagista? Se a pessoa quiser, ela pode ir no Pinterest, pode ir em qualquer lugar, pegar umas ideias e fazer por ela própria. Vocês concordam comigo? Que hoje, com todas as informações que nós temos na internet, a pessoa que ela quiser, eu não estou dizendo que vai ficar bom, tá? Mas se a pessoa, ela quer fazer um jardim, ela está sem dinheiro, ela estou muito apertada, mas eu quero ter um jardim. Ela vai na internet, ela busca inspiração e faz um jardim. Vocês concordam? Se a pessoa está buscando um paisagista, ela tem que, em primeiro ponto, saber que ela tem que ter dinheiro para pagar um paisagista. Então, se a pessoa está procurando você, porque ela quer ter essa comodidade de não ter que pensar num projeto, porque projeto a gente sabe o trabalho que dá. Se a pessoa não quer fazer por conta própria, ela quer contratar alguém para fazer, então ela tem que saber que isso custa. Ela tem que pagar. Então você não tem que fazer isso de graça. É seu trabalho. Ontem mesmo eu estava durante uma aula de um dos cursos que eu sou docente de planejamento de obras, e as minhas alunas estavam falando o seguinte: Maria Fernanda, nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre essa cobrança, sobre como cobrar, sobre dar dicas durante o orçamento. E uma delas falou: sabe o que eu faço? Eu faço projetos assistenciais, eu faço projetos para criança carente, eu faço de graça, né? Projeto caridade para a igreja. E eu falei assim, exatamente isso, caridade, projeto gratuito, nós fazemos de caridade para igrejas, para entidades assistenciais, para melhorar a vida de crianças carentes, escolas públicas, nós fazemos para quem precisa. Um cliente que está construindo, mesmo que ele esteja sem dinheiro, apertado porque é final da obra, faz parte da obra. Quem começa a construir sabe que vai gastar dinheiro. Se ele está se procurando para fazer o projeto,
Ele vai te pagar se ele quiser ter seu projeto. E você vai cobrar. Não vai ficar dando dicas de graça. Você não vai ficar cobrando barato do projeto porque o cliente tá sem dinheiro. Entende? Você... Travou de novo, voltou. Você tem que escolher quem você quer que fique sem dinheiro. Seu cliente está continuando. Aí tá falhando aqui. O cliente, ele está... Não, a internet está baixando. Espera só um minutinho. O cliente, ele está apertado, sem dinheiro no momento, porque ele está construindo. Pronto, tá falhando aqui a internet. Eu acho que o cliente, se ele está apertado, se ele está sem dinheiro naquele momento da obra, é porque ele está construindo algo para ele. Que bom, fico feliz por ele, feliz pela vitória dele. Mas isso não quer dizer que porque ele está sem dinheiro, porque ele gastou muito na obra, que você não vai ser pago pelo que você merece, pelo que você vale. Então, você vai ficar fazendo até quando projetos com preço baixo, porque o cliente fala que está sem dinheiro? Até quando você vai ficar sem dinheiro? Porque você faz projetos baixos, com preço baixo, porque o seu cliente está sem dinheiro? Não, então troca de nicho de cliente. Troca de público de cliente. Você tem que ter clientes que paguem o seu projeto. Você tem que ter clientes que entendam o seu valor. E se ele te procurou, porque ele percebe que ele precisa de você. E se ele precisa de você, ele vai ter que pagar para você. Quando você precisa ir a um médico, um especialista que você está com algum problema, que você ou o médico da rede pública, você não sente seguro, você quer um médico que seja mais especializado, com uma indicação. Você vai dar um jeito de pagar aquela consulta, não vai? Porque você precisa. Se você quer fazer algo na sua estética, você não vai pagar alguém para fazer isso? Paisagismo também. Se quando você está você tem que cozinhar. Se você vai cozinhar na sua casa. Agora, se você não está afim de cozinhar na sua casa um dia, você fala assim, eu tô cansado, eu quero comer alguma coisa fora. Se você compra alguma comida fora, você não vai pagar mais caro do que se você fizesse em casa? Por quê? Alguém está fazendo por você. É a mesma coisa o seu projeto. Quem não quiser pagar pelo projeto, que faça sozinho. E vai ter o resultado de quem fez sozinho. Quem quiser pagar quem tiver um jardim bonito feito por um paisagista, tem que pagar pelo paisagista, pelo valor que o paisagista vale. Não podemos mais baixar de tal maneira nosso preço, nosso valor percebido, a ponto das pessoas dizerem quanto vale o nosso projeto. Mas é só por um rabisco. Olha, já escutei algumas coisas que tipo, mas é só um rabisco. Eu queria só um rabisquinho, só um desenhinho no papel. Mas por um rabisquinho custa isso? Não, eu não entrego rabisquinho. Eu não faço só um desenho no papel, eu faço um projeto para você. Um projeto onde vai ter os pontos, vai ter as medidas, vai ser uma análise do que é melhor ali. Você vai ter certeza que não vai ter daqui 5 anos, 10 anos, não vai ter uma planta que vai estourar seu muro, que vai estourar sua tubulação. Eu vou entregar isso para você. Eu não vou entregar um rabisquinho, não vou entregar um croquis. Eu vou entregar um jardim para você. O jardim do jeito que você sonhou. Percebem? Então, isso é aumentar o valor percebido. É quando você entende isso. Você entende a diferença que você vai fazer. E o porquê, principalmente. Eu vou bater sempre nessa tecla. Vender. Vender não é errado. O que é errado é empurrar algo que o seu cliente não precisa. Vender faz parte. Vender é importante. Você tem que entender que você está vendendo algo que seu cliente precisa. Você está vendendo uma solução para o seu cliente. Então você vai cobrar por isso. Se uma empresa precisa de uma consultoria para resolver alguma questão, ela vai pagar caro pela consultoria. Por quê? Porque a pessoa vai direto no ponto. Ela não vai fazer a empresa perder tempo. Ela vai direto no ponto do que você precisa para melhorar. Olha, sua empresa está assim por causa disso, disso e disso. E você no paisagismo não vai ser assim. Você vai chegar para o cliente e não vai falar do céu e do sofá dele da sala. Você vai diretamente falar para ele o que ele precisa para o jardim. Ele não vai correr o risco de ir ao Ceasa, ao Ceagesp e comprar as plantas que ele acha linda e chega lá torra no sol. Ou definha porque é planta de pleno sol e vai na sombra. Quanto já escutei isso? Tenho certeza que vocês já vivenciaram isso. Então, você tem que falar isso para o seu cliente, senão ele não vai saber, porque o cliente é leigo. Uns mais e uns menos. Mas você tem sempre que entender que o cliente é leigo. E você tem que entender para mostrar para ele isso, o seu valor. Senão ele não vai saber. Porque às vezes nunca ninguém na família contratou um paisagista. Ele vai ser o primeiro. Então eles nem sabem, às vezes não sabem o que o paisagista faz. Então explique. O que eu vou fazer? Aqui eu vou analisar a sua casa.
eu vou entender o que você precisa, eu vou entender entender o que é possível e fazer um projeto que vai ficar do jeito que você sonha, com um jardim que vai ser resistente, que vai dar baixa manutenção ou muita manutenção, o que ele precisar, o que ele quiser, e vou te entregar o que você quer. E para todos os dias você ter um paz, uma sensação de bem-estar na hora que você olhar o jardim. Eu li esses dias que estudos de neurociência entenderam, chegaram à conclusão que a pessoa, quando ela olha por mais do que 40 segundos por um quadro, por algo verde, por algo da natureza, o organismo gera, o cérebro, né, ele gera uma substância que causa o bem-estar. Então é comprovado cientificamente que se a pessoa que olha por 40 segundos ou mais por algo que tenha vida, que tenha verde, o cérebro gera a sensação de bem-estar. Fale isso para o seu cliente. Mostre para ele que é isso que você vai trazer para ele, esse bem-estar dele ver aquele verde todo dia, do jeito que ele quer. Então você é responsável por mostrar esse valor para o seu cliente. E a partir de agora, você que assistiu, você que viu, que a gente conversou sobre isso, você é responsável também se seu cliente falar que você está cobrando muito caro. Se ele falar para você que você está cobrando muito caro, você vai entender, eu errei na hora de mostrar meu valor para o meu cliente. E decida mudar isso. Se analise como profissional, analise o que você precisa mudar e diga um basta, chega para cliente que põe o preço no seu projeto. Chega para pôr. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma paisagista que ela disse que na cidade dela as pessoas acham caro cobrar R$300 por um projeto. Não pode. Não pode. Deixa que achem caro. Não são clientes para você. Não são. Em qualquer cidade existe cliente. Ah, mas minha cidade é muito pequena. Então atue fora da sua cidade. Nós estamos aqui online. Você consegue atuar fora da sua cidade. Se as pessoas da sua cidade têm realmente, por mais que você tenha uma cultura de não pagar projeto, que não entende o valor do paisagista, atue fora da sua cidade. Atue, vai buscar novos. A internet é um mar que você é para ser desbravado. Vai procurar projetos fora, parcerias fora. O que você não pode aceitar que pessoas digam que R$300 de um projeto é barato, é muito caro. O que seria mais barato que isso? De graça. Aí para que trabalhar? Fique em casa. Fique em casa cuidando de você, né? Eu penso nessa opinião. Eu penso, se não for para eu ganhar dinheiro, eu fico em casa. Eu prefiro não pegar e ficar em casa cuidando dos meus filhos, cuidando da minha casa, do que trabalhar para alguém de graça, desde que não seja caridade. Caridade eu faço para quem eu quero. Eu decido, para quem realmente precisa. Quem está construindo, gente, vamos pensar como empresário aqui. Quem está construindo está apertado no final da obra porque está construindo algo. Essa pessoa está construindo algo para ele, gastou mais na obra por diversas coisas. Não, você não tem culpa que ele gastou demais na obra, que ele fez uma obra maior do que ele poderia pagar. Não é culpa sua. Então, não aceite essa culpa e ficar, ai meu Deus, mas está apertado. O que posso fazer? Seu preço é esse. Será que ele deixou de comprar um saco de cimento porque estava caro? Não. Deixou de comprar janela para casa porque estava caro? Não. Então, por que ele deixou de pagar? Alguém deu a janela para ele de presente porque ele estava sem dinheiro? Não. Então, por que você vai dar o projeto? Por que você vai dar o paisagismo? Para com esse pensamento. Não. Troque de cliente. Troque de foco de cliente. Dê um basta em cliente que fala assim, eu estou muito apertado, então não consigo pagar projeto, me dá umas dicas. Não. Vai em busca de clientes que vão pagar você. É seu trabalho. Se valorize. Se você não se valorizar, quem vai? Esse valor, não admita mais que falem para você, não admita, ou melhor, vou reformular. Não se ofenda mais e não se sinta mal mais quando alguém falar que você é cara, que você é caro. Não se ofenda. Quando alguém fala isso hoje para mim, eu falo assim, estou no caminho certo. É isso mesmo. Eu quero que me percebam como uma pessoa cara. Não cara que cobra preço abusivo, mas que tem valor e que vai entregar. Entendeu? Porque se a pessoa acha assim, seu projeto é muito caro, ela que não está pronta para receber um projeto meu. Entenda isso. Porque sabe a loja de imóveis que deu exemplo? É o que eles vão pensar. Essa pessoa não é nosso cliente. E vai pensar assim, porque eu circulo nessas lojas. Eu levo clientes nessas lojas.
Eu converso com os proprietários dessas lojas. De todas, tá? Tanto da mais cara quanto da mais barata. E é exatamente isso. Não é o cliente, não é o perfil do nosso cliente. E ponto! Não vão se sentir ofendidos porque o cliente falou que é um absurdo cobrar 10 mil reais uma cadeira. Não se sentem, pelo contrário. Não é nosso cliente. Então também fale para algum cliente, não é meu cliente. Vamos lá, deixa eu ver todas as perguntas, tá cheio de perguntinhas hoje, vamos ver aqui. Fala bom dia para todo mundo. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Fá. Bom dia, Jaqueline, Isabela, Ângela, querida, bom dia. O valor percebido começa em nós. Exatamente, Jaqueline. O valor percebido começa em nós. Se nós não nos valorizarmos o cliente, não vai. Vamos voltar um pouquinho aqui. Imagine, você tem uma banana, 2 bananas. Se o valor que a banana tem. Uma banana está R$2, uma banana está R$10. Estou falando de banana. Você vai pagar R$10 uma banana, sendo que tem outra igualzinha por 2? Não. Agora, se você vai... Um outro exemplo, melão. Tem um melão caipira e tem um melão rei, pequenininho, embaladinho, selecionado. Não lembro agora o valor do quilo, mas vou dar um exemplo. O melão caipira, ele custa R$5 o quilo. O melão rei, tal, ele custa R$15 o quilo. Por que tem pessoas que compram um caipira e tem pessoas que compram um rei? O caipira, ele pode acontecer, ele é um melão. Pode ser que esteja doce, pode ser que esteja sem gosto, pode ser que esteja mais durinho. E aquele melãozinho, embaladinho, pequenininho? Você vai pagar R$15 o quilo dele, mas você tem certeza que ele vai vir docinho, ele vai vir macio. Então, cadê o valor? É a certeza do que você vai comprar. Então, por que o valor começa em nós? Nós temos que ter a certeza do que nós vamos entregar para o nosso cliente. E temos que ter a certeza que isso é o melhor para ele. Ah, Jaqueline, o valor sempre é amador para mim. Sim, Jaqueline, então você precisa urgente trabalhar isso. Urgente, porque a hora que você der essa virada, vai mudar o rumo do seu trabalho. Você vai perceber, marque, eu gosto sempre de marcar, porque às vezes as mudanças vão acontecendo aos poucos, a gente não percebe. E só depois de hora que a gente para e fala, puxa vida, olha como aquele deu resultado, ou não percebe o que foi que deu resultado. Anote num papel, anote uma data, o dia que você decidir, que você entendeu o seu valor, fez essa análise que eu passei para vocês, que você entendeu o seu valor, anote a data. Porque a hora que você estiver colhendo os frutos dessa mudança, você vai olhar ali a data de quando você decidiu fazer essa mudança. E você vai ver que vai ter diferença. Nós temos que fazer essa diferença. Verde da Mata, bom dia! Quem por preço vem, por preço vai. Exatamente isso. Quem por preço vem, por preço vai. E eu não quero quem venha por preço. Eu, como paisagista, eu não quero que venha por preço. Eu quero que venha pelo meu projeto. Pela qualidade do meu serviço. O Gilmar, sempre cometi esse erro e fiquei no prejuízo, mas executo o serviço com sinceridade, pois o cliente não tem culpa. Isso. Quando a gente passa um preço, passa um orçamento e por algum motivo errou, né? Nós temos que continuar executando a qualquer custo. O cliente não tem culpa de que a gente errou. Se ele pagou aquele preço que a gente pediu e a gente errou, é erro nosso. Nós temos que fazer e aceitar o prejuízo e ficar mais atento para não acontecer isso de novo. Exatamente. O cliente ele tem que ter, e aí o melhor, o cliente tem que ter certeza disso, né? Ele tem que ter certeza que isso vai acontecer. Que se qualquer problema acontecer, você vai resolver o problema e ele não vai ter mais custo. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Arthur. Como aumentar nosso valor percebido e valorização do mercado? Então, acho que eu desenvolvi esse assunto. Você perguntou durante, no meio. Eu acabo não respondendo as perguntas no meio para eu não perder minha linha de raciocínio. Mas me responda. Isso ficou claro para você ou alguma coisa não ficou clara e você quer que eu explique de novo a questão do nosso valor percebido e a valorização no mercado? Bom dia, Bruna. Bom dia, Wesley. O Gilmar, passar confiança para o cliente sempre. Bom dia, Brasil Arc.
Você vai cobrar de acordo com as suas experiências e sua capacidade técnica no começo. Entendeu como é diferente isso? Não é cobrar barato porque está começando. Você não vai cobrar como as pessoas que têm 20, 15, ali o leilão, o valor dele. Existe o café quando ele já está industrializado e existe o café gourmet. Por que o quilo do café bom, que vai ser a base de um café, por exemplo, da Nespresso, ele custa R$ 5trabalhando em busca do dinheiro. Lógico, entre todas as outras coisas, meu foco é ganhar dinheiro. Então, eu me entendo que eu sou uma pessoa capitalista. Nada, de uma maneira geral assim, nada polarizando nada. Mas eu me vejo, se eu trabalho em troco de dinheiro, eu sou capitalista.
é um luxo, é um supérfluo. Se a pessoa está disposta a comprar um luxo supérfluo, ela tem que pagar por ele. Né? Nós temos que pensar nisso. Travou demais, né, Ângela? Teve realmente ficou travando algumas vezes, sim. Tomara que na gravação vai ficar gravada. Tomara que na gravação não esteja aparecendo o que ficou parado. Bom, então espero que tenham entendido o valor do como fazer aumentar o seu valor percebido, como fazer com que você não seja conhecido como o que cobra mais barato e também não se importe mais com barato com caro, porque você sabe que o seu valor qual é. E vamos lá, e amanhã começa a jornada. Quem travou bastante hoje, né? Quem se inscreveu, amanhã começa a jornada. Se você não se inscreveu ainda, entra www.profissãopaisagista.com.br. Entrem, se cadastre, que vai começar as 3 aulas, que são imperdíveis, tá? Começa amanhã, não percam, tá bom? E a gente se vê. Ai, que bom, Jaqueline, que bom que você tá aqui. Muito obrigada e ótimo Dia dos Pais para vocês.